porque uma grande parte do que acontece aqui nessa existência é resultado do livre-arbítrio de cada um, mas ela traz os ingredientes principais para você entender que a justiça de Deus, ela nunca falha. Ela é perfeita. Então, se ela é perfeita e Deus é perfeito, a falha está conosco, não com Deus. Então, a primeira pergunta é: vemos atualmente pessoas revoltadas com a vida que levam, afirmando serem injustiçadas. Poderiam haver aqui na Terra pessoas injustiçadas? O que vocês acham? O que vocês acham? Não? Não, né? Eventualmente pode ser. A gente tem que olhar isso por duas óticas. Pela ótica humana só e da sociedade, aí sim, você pode ver injustiça em toda parte, né? Se você olhar pela lei do homem, a gente vive a torta direito vendo isso acontecer. Mas quando a gente olha na ótica das muitas reencarnações, tudo, a lei de causa e efeito, a gente começa a perceber que realmente o que acontece, os nossos sofrimentos, são justificados por coisas que aconteceram na vida passada e nessa mesmo. Né? Então a gente pode dizer que existem pessoas e situações injustas, mas a gente sabe que não existe injustiça na lei de Deus, que é uma grande diferença. Agora, quem não acredita nisso, nessa parte aqui, ele estava fazendo barulho. Não sei se o chão é o meu sapato, acho. Vou ficar paradinho aqui. Quem não acredita nesse ponto 2 aqui, realmente, só tem então a ótica humana para analisar o que está acontecendo no mundo. E aí realmente você tem uma noção, assim, uma percepção de que existe uma injustiça enorme no mundo. Né? Por quê? Porque quando você pensa numa vida só, desde o ponto de vista de uma vida só, é muito difícil você começar a entender as diferenças que existem na Terra no momento que a gente está vivendo. Porque tem uns com tanto, outros com nada, uns com saúde, outros nascem doentes, uns nascem perfeitos, outros nascem com defeito. Nós vivemos num país que, embora qualquer problema que pode ter, a gente ainda está vivendo num país muito privilegiado em comparação com outras nações aí. Então, fica muito difícil realmente você conciliar essas diferenças. Né? Opa, só foi aqui. Que bom. Então, podemos afirmar que pessoas de nossas relações que nunca sofreram misérias desde o nascimento até próximo ao desencarne, podem ser considerados espíritos elevados, já que as tribulações da vida são provações para espíritos endividados? Eu achei as perguntas dessa palestra super interessante, porque às vezes a gente para falar, nossa, quem de nós não conhece alguém que a gente fala, oxa, esse nasceu virado para o céu mesmo, tá? Tem toda a sorte do mundo, nada dá de errado com ele. E às vezes esse outro somos nós mesmos, que a gente, na nossa ótica, né, tão pequena, a gente fala, poxa, tudo acontece comigo, eu sou um azarado mesmo, nada dá certo. É engraçado, né, porque a gente não sabe o que a vida reserva. Então, até o momento final do desligamento do corpo, essa pessoa ainda pode passar por alguma coisa que talvez seja o maior tormento da vida dela. Né? E a gente também não pode esquecer que a gente tem o livre-arbítrio, que vai definir, em muitas vezes, o que acontece ou não acontece nessa encarnação. A gente não chega aqui com uma programação de vida completamente pré-determinada, que vai acontecer exatamente daquele jeito, porque senão onde está o mérito do nosso progresso? Nós temos, como se dizer, nós estamos meio que um GPS aí, que determinou para a gente que a gente tem que ir daqui até ali. Mas como você sabe que no GPS também, às vezes você pode fazer alguns desvios, aí ele recalcula, né, a rota. Só que às vezes a gente faz uns desvios aí meio complicado, que esse reroteamento demora muito para a gente achar o caminho de volta. Agora, esse outro ponto também que eu achei engraçado, que interessante que falou, que às vezes na misericórdia de Deus ele permite que a gente passe uma vida inteira aqui de boa. Só perdendo tempo, né? Porque quem está aqui e nunca passou por nenhum sofrimento, na verdade eu não consideraria que é uma pessoa de sorte, não. Eu consideraria que é uma pessoa que está desperdiçando uma encarnação. E é justamente o que acontece. Quando ele volta, esse espírito vai se dar conta, nossa, uma vida inteira. E porque eu fui dado a oportunidade de ter uma vida mais facilitada, mais confortável, sem tantos problemas, eu não fiz nada. Eu não fiz nada. E isso serve
de um compromisso novo para a próxima encarnação, de talvez ser uma pessoa mais útil para a sociedade, para aqueles que ele pudesse ter ajudado. Né? Muito interessante isso. Aí Jesus nos disse, é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Devemos então entender que o erro e o mal são necessários, ao mundo, ou seja, que só o mal é capaz de agir para evoluir certas criaturas. O que vocês acham? Como diz o outro, se não é através do amor, é através do bem. Então é necessário, que é um desafio para a gente, não é uma punição. Mas eu já tinha lido isso também em outro texto aqui, que as últimas traduções do Evangelho já estão mudando a tradução de necessário para inevitável, que é uma diferente interpretação, uma interpretação muito mais precisa do negócio, né? Porque não é que é necessário, é inevitável. É inevitável por quê? Porque nós somos imperfeitos. Então a gente comete um monte de erro e a gente não sabe se manter no caminho certo. Então o sofrimento não é necessário, o mal não é necessário, o sofrimento que decorre dele é porque é um instrumento de progresso para a gente. Desafio, às vezes não é sofrimento, é desafio. Pode até ser sofrimento, nós interpretamos como sofrimento. Tem gente que vem doente de uma capacidade de entendimento maravilhosa, é um espírito mais humilde. Então, num planeta como o nosso, que ainda é um planeta de provas, expiações, não está tão avançado, a inevitabilidade desse mal acontece como consequência das nossas próprias ações. Então, a gente vem aqui com um plano de vida, com um plano de aprimoramento do nosso espírito, mas nós também chegamos aqui com o nosso livre-arbítrio. Na hora que a gente exercita esse livre-arbítrio, a gente acaba cometendo, às vezes, erros, que nessa encarnação mesmo nós já somos chamados a pagar. Então, aí você tem esse mal, na verdade, não é um mal, é um remédio. Né? Que nem você está doente, você vai no médico, o médico vai te dar alguma coisa para curar a sua doença. Esse remédio não é um mal, ele é uma necessidade. Né? Então a gente pode pôr como uma necessidade da raça humana ainda. Né? Só que, infelizmente, como eu falo aqui, a gente escolhe esse instrumento, que é o instrumento do sofrimento, a maior parte das vezes. Por quê? Porque a gente não segue ainda o caminho reto, o caminho de Jesus, o caminho que a gente tanto tenta aprender aqui, né, quando a gente vem estudar. E as misérias humanas? A gente tem que entender ela como todo tipo de aflição ou mais especificamente a pobreza de bens materiais? O que vocês acham? Mas aqui ele fala, mais importante, ou seja, todas as aflições, inclusive até as materiais. Mas no nível de preocupação que a gente tem que ter, ele coloca a fome, a guerra, as doenças, a violência, ou seja, tudo que é em decorrência do mal ainda que predomina no nosso planeta. As misérias do lado material nada são mais do que uma consequência das misérias morais que nós temos aqui. Elas acabam sendo um resultado das outras misérias. Mas é bom esclarecer que ela tem origem nos nossos vícios. Todas as misérias que a gente tem origem no vício, na ignorância, na ambição, no egoísmo, no orgulho. Então, qual que é o remédio disso aqui? É o que a gente fala aqui toda hora, né? Reforma íntima. É aquele trabalho que tem que fazer cada um de nós para levantar de manhã, tentar ser um pouquinho melhor do que foi o dia anterior. Pequenos passos, né? Se você nunca correu na sua vida e você logo de cara se inscreve para uma maratona, com certeza você não vai chegar na linha de chegada, você vai falhar. Se conseguir sair da linha de partida já está bom demais. Então você tem que começar aos pouquinhos. Você precisa, né, faz um pouquinho aqui, vai melhorando, vai aumentando. É a mesma coisa com a nossa reforma íntima. Se você faz uma análise interior e você consegue identificar que você tem 5 grandes problemas que você gostaria de atacar, trabalhe num só, no começo. Até que você se convenceu e você consegue perceber que aquilo já não é mais parte da tua atitude normal.
Você já conseguiu vencer aquilo, aí você passa para o segundo. Só que toma cuidado para não adquirir o sexto também, né? Porque às vezes a gente resolve o primeiro, passa para o segundo, mas aí já tem o sexto também que se acumulou. Então você continua tendo 5. Você está mudando na fila, né? Devemos entender que a depuração de nosso espírito advém maior com a dor e o sofrimento? É necessário sofrer para evoluir? Veja a pergunta, é necessário sofrer para evoluir? Nosso nível, sim, para despertar mudança de valores. Novamente a semântica do necessário versus inevitável, né? Não é necessário. Quem resolve compreender as leis de Deus e caminhar naquele caminho, não precisa sofrer. Só que nós estamos muito longe disso. Então, para quem está aqui, o sofrimento é uma característica da nossa imperfeição. E é um dos melhores instrumentos. Como a Evone falou, se não vai pelo amor, vai pela dor. Né? Oxalá chegamos um dia que todos que estão aqui consigam reencarnar numa condição de poder continuar se evoluindo através do amor e não da dor. Né? E a doutrina, outra vez, a doutrina espírita vem então e nos avisa, poxa, mas se a gente é imperfeito assim, esse sofrimento vai durar eternamente. Não. Ele vai durar necessário só até você compreender aquele problema. Né? Como a gente fala no ditado normal, que você tem que às vezes bater com a cabeça na parede várias vezes até você ver que dói, você não quer, e aí você deixa de bater ela e você, né, caminha no caminho oposto. É o que a gente precisa começar a fazer também. Quantas vezes alguma coisa aparece na nossa vida que a gente, na primeira oportunidade de resolver, é mais fácil e mais confortável ignorar. Então você vira as costas para aquilo, você, né, evita, vai para o outro lado. Pode ter certeza que volta de novo. Só que pode ser que na vez que volta de novo já não vai ser tão fácil de evitar e talvez até mais difícil de você conseguir conquistar aquele obstáculo. Né? E como fala que infelizmente a gente não se esforça suficientemente pela compreensão das leis e a gente acaba então enveredando pelo caminho do sofrimento. Essa achei bem interessante também. Diante das misérias que presenciamos em nosso meio, muitas vezes nos conformamos passivamente, justificando uma atitude nula, acreditando que nada se pode fazer contra o karma. Qual a nossa obrigação como espíritas, como cristãos, diante do próximo que sofre? Qual a melhor atitude que podemos tomar, não obstante sabermos ser necessário tal sofrimento? Principalmente em determinados casos de pessoas que insistem na prática do mal. Ou seja, você conhece uma pessoa, você sabe que está errando, continua errando, às vezes até tem prazer naquela atitude. Você, como espírita, como cristão, qual deve ser a nossa atitude? Então a resposta que vem aqui é interessante. Ela vem em duas partes. A primeira parte, explicando que nenhum espírito vai ficar para sempre nessa condição de querer se manter no mal. Né? Que é a primeira parte que fala aqui. Ele tem uma pulsão natural para buscar a felicidade. Então, em algum momento, ele vai tentar sair dessa situação. E se ele tem tentado, e sem desanimar, e tudo, e ainda continua, esse sofrimento continua aparecendo, é porque deve fazer parte da programação da vida. Então, além de continuar tentando, esse espírito tem que fazer todo o possível de continuar caminhando com resignação. Que é o que acontece muitas vezes com a gente. Às vezes a gente tenta, de uma forma muito persistente, em sair de algum problema que a gente tem, e parece que não dá certo. Então, porque ainda não chegou, ou a gente ainda não aprendeu a lição que tinha que aprender com aquilo, ou ainda não chegou o momento da gente sair. Então, aí a posição de quem está sofrendo é se manter resignado e aceitar. Agora, com relação a nós, a quem sofre, Jesus sempre falou que a gente tem que, né, apoiar as pessoas com as possibilidades que a gente tem. Ajudar em qualquer situação, sem julgamento. E eu gostei do último parágrafo, que Deus ajuda o homem através do próprio homem. Então, muitas vezes, a solução do problema da igreja está na nossa mão. Então, se a gente se resignar, simplesmente falar, é karma, não posso fazer nada, deve ter sido ruim para burro na outra vida, está pagando todos os pecados aqui. Né?
Quem sabe se você não tem a condição de ajudar a pelo menos aliviar ou tirar a pessoa daquele caminho, colocar num caminho mais frutífero para ele, vamos dizer. Né? Poderemos acreditar que nossa miséria é fruto somente de vidas passadas ou temos também resgates dessa mesma encarnação? Essa aqui deve ser fácil. Muito dessa vez. Essa é fácil, né? A gente já ouviu isso falar um monte de vezes. Então o Evangelho fala, o Kardec já falou pra gente, tem um capítulo lá, né, que é o Bem-aventurado dos aflitos, que fala das aflições de agora e das de antes. Né? E ressalta, deixa bem claro que a maior parte do que a gente sofre aqui é resultado das nossas ações nessa vida mesmo. Por quê? Porque é lei de ação e reação, lei de causa e efeito. Você fez aqui, muitas vezes aqui mesmo você já vai ter que responder por isso. Né? Então, com certeza existe um elemento aí de, vamos dizer, de carga kármica, pode-se dizer, que você está trazendo de outras vidas, que às vezes justifica, vamos dizer, no quadro mais amplo da tua existência, as pessoas com as quais você se relaciona no dia a dia, as dificuldades maiores da sua vida, mas você querer dizer que tudo que acontece nessa vida é resultado de karma, não tem como justificar. Ficaria a vida... Qual é a nossa responsabilidade, então, enquanto a gente está aqui, encarnado nessa vida? Nenhuma. Por que você ia se preocupar em ser uma pessoa melhor, quando você pode simplesmente dizer, é karma mesmo, o que eu posso fazer? Não resolvo nessa vida, resolvo na próxima. Podem estar as misérias do alcoolismo, drogas e outros similares associados a obsessões. E aqui eu incluo outras mais que não estavam no texto. Depressão, que é muito comum hoje em dia no quadro da humanidade. Pessoas com depressão, com bipolarismo e todas essas coisas. O vício, o germe desse vício está com cada um. Mas a gente sabe também, pelos depoimentos dos espíritos, que os obsessores se beneficiam dessa fraqueza e exploram as pessoas nesse momento. Então, tentar justificar que 100% das pessoas que têm problema de vícios é por causa de obsessão não está certo. Eles iniciaram o processo. Talvez por uma fraqueza que já possa até vir de outras encarnações, talvez por uma fraqueza de momento, por uma decisão tomada do livre-arbítrio nessa encarnação, e no momento que eles abriram a porta para isso, todos esses vícios têm uma coisa em comum, que é deixar a mente da pessoa sem proteção. O pensamento fica aberto, você tem uma condição de ser influenciado mais. Álcool e drogas são agentes deprimentes, né? Então a pessoa deixa de pensar normal como estaria. Então está muito mais suscetível à influenciação daqueles espíritos que talvez possam se aproveitar desse momento. Então, dentre as misérias por que passa a humanidade, qual a que mais assola o homem? A miséria moral ou a miséria material? Para aliviar as misérias humanas, qual tem mais peso? A caridade moral ou a caridade material? Duas perguntas que parecem que a resposta vai ser a mesma, mas pegadinha. O que vocês acham? Qual a resposta da primeira? Qual é a pior que assola a gente? Moral ou a material? A moral. Sem dúvida, a moral. A moral. Porque a moral, novamente, é o que rege as atitudes das pessoas da sociedade e, em função dessas atitudes, é que existe muito da miséria material. Né? É o que vai falar aqui. Embora eu tenha feito um download da internet, isso daí eu estudei. A resposta aqui vai falar, primeiro, que a razão da miséria material não é por causa de leis, de governo, trocar governo, isso não resolve. Ele vai falar aqui logo no começo. A solução para os problemas materiais que o homem enfrenta na sociedade, né, não se resolve necessariamente na mudança de sistema político, mas por uma reforma e transformação moral das pessoas dessa sociedade. Porque não é o sistema político que causa as misérias. É o egoísmo, a ganância, que as pessoas que estão atuando nos papéis da sociedade, nesses papéis políticos, é que estão impactando as pessoas da sociedade.
Então, elas são, as misérias morais da humanidade, trazem como consequência as misérias materiais. Mas a segunda parte aqui é interessante, tá? Ele fala aqui, ó, a gente tem que sempre olhar a situação de cada um antes de praticar a caridade. Não adianta nada você dar um evangelho para a pessoa que está com fome. Se a pessoa está com fome, você dá primeiro o prato de comida. Então, você primeiro precisa resolver as necessidades mais básicas, que nesse caso é uma necessidade material, antes de você tentar até chegar nessa pessoa com um auxílio, né, moral, ou seja, uma palavra, o que seja, né? Porque quem está com fome não vai ouvir nada. Não consegue raciocinar, né? Pois é. Como o espírita deve se portar perante a miséria de um irmãozinho seu, se este não deseja encontrar o caminho da paz e do amor? O que fazer? Ainda que trilhemos no bem, como suportar a dor que nos abate por aqueles que sofrem, pelos quais ainda nada ou quase nada podemos fazer? Oração. Já entregou a resposta, mas está certo. Mas vamos parar para pensar um pouco nisso, né? Quando a gente pensa nesse irmãozinho que está sofrendo e tudo, pode ser uma pessoa muito perto de nós, mas pode ser uma coisa muito mais ampla, como, por exemplo, o que a gente vê hoje em dia acontecendo com nações inteiras, né? Com populações que estão tendo que sair dos seus países por causa da guerra, porque não tem mais condições de viver lá. Então, esse irmãozinho que está falando aqui não é só aquela pessoa que a gente conhece muito próximo de nós, é a humanidade em geral. Como a gente, como espírita, se porta em relação a isso? Né? Então, a resposta aqui fala que a gente precisa primeiro entender as possibilidades e as limitações de cada pessoa, porque nem todos ainda entendem a vida do jeito como a gente entende já. Que nós estamos estudando o Espiritismo, então tem pessoas que ainda não conseguem avançar mais, porque aquilo é o máximo que eles conseguem fazer naquele momento. É como você tentar dar uma prova de faculdade para uma criança que está no segundo grau, no primário, no segundo ano da escola primária. Não tem como. É aquém da capacidade daquela pessoa entender. A segunda parte é a compaixão. A gente tem que sempre agir com compaixão. Porque se a gente está numa situação melhor, então a gente tem que ter a paciência e a compaixão com aqueles que estão numa situação pior do que nós. E a última parte, que foi o que a Ivone falou. Quando realmente não tem forma de auxiliar essas pessoas de uma forma mais ostensiva, é a oração. É orar. Então, hoje em dia, gente, quando a gente ora, tem muito por que orar. Tem demais. Está cheio de gente, de população, de condições aí no mundo que podem se beneficiar. E a gente vê muitas vezes, quando a gente lê os livros e tudo, o quão importante a oração de quem está aqui são para aqueles que estão no plano espiritual tentando ajudar esses grupos, essas organizações. Porque ao mesmo tempo que existem nós orando e tentando ajudar daqui, existem aquelas falanges que estão se preparando para continuar a perpetuar o sofrimento deles. Então é uma guerra constante nesse sentido. Então, eles precisam de toda a ajuda que a gente possa, né? Como o nosso pensamento viaja imediatamente, quando a gente está aqui orando, vamos supor, sei lá, pela Síria, essa intenção nossa chega imediatamente com os grupos espirituais que estão tentando trabalhar com aquelas pessoas da Terra que possam resolver o problema daquela parte do mundo naquele momento. Nada é desperdiçado. Então, você parar e pensar, mas eu estou aqui nos Estados Unidos, o que adianta? A minha oração individual não vai fazer nada, de jeito nenhum. Se todos nós pensássemos desse jeito, então ninguém orava. Ou orávamos só por nós mesmos, que já em si só é um ato egoísta. Né? E a gente sabe que o Espiritismo fala que fora da caridade não tem salvação. Então, se a vida material é necessária para o aprendizado e evolução, por que isso se dá com tanta luta, com tanto sofrimento? Vamos lá. Por que a gente sofre tanto? Então aí, Santo Agostinho, no Evangelho, fala uma coisa que é muito importante para a gente entender o ambiente do planeta que a gente está vivendo, tá? Então ele explica que
é um local de exílio para os espíritos obstinados ainda no mal, espíritos rebeldes às leis de Deus, e que viemos, porque nós somos parte desses espíritos, né? Para pôr aqui, para aprendermos através dos contrastes que aqui encontramos. Então, o contraste do bem e do mal, da luz, da sombra, da saúde, da doença, para a gente conseguir começar a distinguir quais são as coisas de Deus versus quais são as coisas das nossas imperfeições. Então, a gente tem que aprender esse caminho de regeneração. Então, a luta e o sofrimento que a gente tem aqui é parte do nosso processo de regeneração espiritual, vamos dizer assim. E ela vai durar tanto ou não, dependendo das ações que a gente tomar em cada encarnação. Então a gente aprende também que, pela justiça de Deus, pela bondade de Deus, a gente nunca vai para trás, a gente nunca regride, a gente pode ficar estacionado. Mas o nosso objetivo é sempre caminhar e para frente, em direção à nossa perfeição espiritual. Como nós podemos ficar estacionados, então existe também aquela possibilidade de que você está desperdiçando a oportunidade de estar aqui e se melhorar, talvez já por entender de que, como você não vai para trás, se eu não fizer aqui, eu faço na próxima. Né? Mas, veja bem, esse é um desperdício da oportunidade que foi dado para cada um de nós. Porque a gente nunca sabe em qual condição a gente vai regressar na próxima vida. Então, um obstáculo, uma lição que a gente tivesse que aprender nessa encarnação, que talvez tivesse sido um pouquinho difícil, se a gente resolver ignorar ou evitar, na próxima vida ela vai voltar, mas ela talvez volte numa situação talvez muito mais difícil para você enfrentar e de uma forma que você não tenha como evitar. Então não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. Então, baseado na lei de causa e efeito, podemos dizer que as vítimas da Síria teriam cometido crimes semelhantes em encarnações pretéritas? Eu mudei aqui, tá? O quadro original era do Sudão, por isso que está do Síria. Eu errei lá, esqueci de trocar. Porque, como eu falei, esse texto é de 2000. Tá? Então, naquela época, o Sudão estava passando por uma fase bem difícil. Mas eu mudei para a Síria. Por quê? Porque a gente sabe que a Síria está passando por uma coisa terrível, gente, né? A população está querendo fugir do país, não tem condições, bombardearam tudo, acabaram com toda a riqueza histórica do país, não tem jeito. Então, será que a gente pode realmente assumir que então, todo mundo que está lá cometeu alguma coisa semelhante em encarnações no passado? Não pode. A gente não pode, a gente não sabe exatamente o que eles praticaram. A única coisa que é certa é que eles são espíritos indébitos com a lei de Deus, como todos nós somos. E por alguma razão a qual a gente não sabe ainda, na situação que a gente está, existe uma... Aí a gente até pode dizer que existe um karma coletivo daquela população que teve que nascer nessa época, naquele país, sob o atual regime, para passar pelas experiências que estão passando no momento. Agora, essas experiências, mesmo nessa situação, ela é individualizada para cada um deles. Porque não são todas as pessoas da Síria que estão sofrendo exatamente as mesmas consequências que o vizinho do lado. Então, aí está a justiça de Deus. Né? Ele cria a situação, mas cada um também tem a condição de influenciar isso com o seu próprio livre-arbítrio. Né? Um resultado disso tem sido o quê? Os refugiados. Outros ainda estão vivendo lá, tentando se manter por lá. Então, quer dizer, existe muita coisa que a gente não sabe para poder generalizar e dizer, com certeza, então, esses foram tudo gente que em outra encarnação no passado causaram mortes massivas do mesmo jeito. Ninguém sabe. Vamos lá. Vemos verdadeiras populações sofrendo todo tipo de misérias, notadamente a fome como verdadeiro karma coletivo. Esses sofrimentos muitas vezes são causados por governantes inescrupulosos. Podemos considerar esses governantes verdadeiros ditadores diante da lei de causa e efeito como justiceiros? Vocês acham? Tem um monte de cabecinha assim. O escândalo é inevitável, mas ai de quem por onde vai. Pois é.
Vamos fazer então, antes de eu pôr a resposta aqui, vamos fazer uma analogia. Se isso fosse verdade, então Deus estaria se valendo de um de seus filhos para praticar o mal, para corrigir o problema dos filhos. Então aí já furou essa teoria, né? Nós sabemos que Deus jamais faria isso. Então, do mal necessário, entender o mal como inevitável. Mas a justiça de Deus nunca vai necessitar de governantes inescrupulosos para agir. Nós mesmos causamos os problemas. A gente não precisa de ninguém para infligir isso na gente, tá? E ele jamais se lançaria a mão de um dos seus filhos para praticar o mal. Porque aí então Deus não é perfeito. Não teria a perfeição divina por trás disso. Essa é legal, né? O bom sofrer. Parece uma coisa estranha, né? Que bom sofrer. Sofrer não é bom. De que fala a nossa doutrina deve ser encarado como aceitação do sofrimento como irreversível, ou sua aceitação sem revolta, mas sempre procurando alívio para os sofrimentos. O que vocês acham? Por quê, gente? Se a gente fosse aceitar isso como sofrimento irreversível, então onde é que está a nossa oportunidade de melhorar? Né? Não tem jeito. Não pode ser. A gente não sabe exatamente a vontade de Deus qual é. Embora para nós muitas vezes o sofrimento possa parecer interminável, e então a nossa sensação é de que ele seja irreversível, novamente, nós estamos olhando com uma ótica muito míope só dessa encarnação. E a nossa encarnação na eternidade do Espírito é um segundo. Então para a gente parece que é uma coisa que nunca termina, né? Então como é que a gente vai saber o final do nosso sofrimento? Só mesmo que só Deus sabe, né? Então aceitar com resignação, mas buscando persistentemente uma solução para ele. Por quê? Porque senão você está jogando toalha, você está desistindo de tentar encontrar aonde é que está a lição que eu preciso aprender para que esse sofrimento acabe. Porque se a gente já entende que o sofrimento é equivalente à necessidade que nós temos de aprender alguma coisa, se a gente assumir que ele é irreversível, então você nunca vai tentar aprender nada. Você vai se resignar e vai continuar sofrendo a vida inteira, mas também você vai sair daqui igual de como você chegou. Não existe vantagem nenhuma nisso. Então não seria igualmente para uma mãe, por exemplo, um motivo de aflição ao ver seu filho caminhando erradamente, mesmo depois de todas as suas tentativas de auxílio? Nesse caso, a mãe sofre pela imperfeição do filho, não? Quem é pai ou mãe, aqui pode ser pai, mãe, irmão. Quem se preocupa com o bem-estar de alguém muito próximo, essa pergunta aplica para qualquer um de nós. Mas, oi? Só a pergunta anterior do bom sofrer, não é só, além de nós aceitarmos o sofrimento como revolta, é esse entendimento que a gente tem com Deus, né? E que o que a doutrina nos ensina é que existe a lei de causa e efeito. Obviamente a gente colhe o que a gente planta, mas o bom sofrer é saber que o sofrimento é um aprendizado que vai nos trazer a felicidade. Exato. E a gente não passa por ele só porque a gente tem que passar. A gente vai passar, mas com o intuito de melhorar, de aprender e de ser mais feliz. Com certeza. Com certeza. Tem razão. Então, o trabalho de educar o filho, por qualquer pai ou mãe, ele é muito difícil, mas ele pode ser aliviado com a compreensão da finalidade da família no contexto espiritual. Então nós sabemos que a família carnal aqui ela é temporária. Os laços realmente da família, a família que nunca muda, a família que é eterna é espiritual. Os laços nós temos em espírito. Então muitas vezes nos é colocado o obstáculo de um filho nessa encarnação que é difícil. Que não importa o quanto você está tentando, aquele filho não está indo no caminho que você gostaria, né? Então, com o seu próprio estudo e adiantamento e entendimento da doutrina, você vai conseguir entender um pouco melhor e aceitar essa situação, sabendo de que o teu filho também tem o livre-arbítrio dele ou dela. E que você não tem como prevenir que esse filho, que é esse adolescente, que essa criança, seja o que for, passe pelas situações que vai passar como resultado do livre-arbítrio daquela pessoa. Não tem como.
Quem não entende isso, então os pais ficam angustiados, porque o que acontece? Eles se culpam. Aonde foi que eu errei? Né? Desde que você tenha esse entendimento e que você tenha a consciência limpa, que você realmente sabe que você fez tudo o possível, aí você tem que realmente acreditar na justiça de Deus, na bondade de Deus, orar muito por esse filho, para que ele um dia acorde e encontre o caminho, seja lá o que for, mas não se culpar ou não cair em desespero, como pai ou como mãe, porque chega um momento, até certo ponto da vida de um espírito novo, eles são bem maleáveis, né? Por isso que a criança chega e o espírito adormece, quando ele reencarna, ele está num período muito mais maleável, quando é criança, para os pais terem a condição de pôr esses bons valores e tudo, né? Não sei o quê. Mas chega um certo ponto que o livre-arbítrio acorda. Dizem que por volta dos 7, 8 anos ele começa a agir mais. A partir daí, você tem que continuar orientando. Mas já aquele espírito vai começar a tomar ações que são reflexo da bagagem espiritual que ele traz, do adiantamento espiritual que ele traz. E você não pode se culpar por todas as ações que vão acontecer dali até o final da vida daquele espírito. Então é muito importante a gente entender isso. Pior ainda do que se culpar é quando você tenta prevenir que não caia. Eu conheço gente, mães, pais que simplesmente não deixam tudo cair. Porque faz as maiores porradas, está sempre ali para parar, para... Eu passo às vezes uma vida inteira deixando de aprender porque tem um pai que não entendeu ainda que precisa cair. Que precisa realmente experienciar. Você quebrar a cara. Fica só amparando, justificando, cobrindo. É verdade. Mas também, além dessas angústias, acho que os pais vão se sentir mais angustiados diante do sofrimento dos filhos quando eles não fizeram o melhor e a responsabilidade possível para cortar as más tendências dos filhos, né? Porque os pais carregam essa responsabilidade dentro dos filhos da gente para a gente fazer o melhor. Então, quando a gente faz o nosso melhor, a gente tentou de todas as formas colocar aquele filho no bom caminho, e mesmo assim, pelo livre-arbítrio, da ruindade, eles sofrem, aí a gente tem que realmente tirar a nossa responsabilidade, confiar em Deus e saber que Ele também... Transforma o peso da responsabilidade em oração. Que é muito mais importante naquela hora do que você ficar se culpando. Como sabemos, antes de reencarnar, os espíritos programam, quando em condições, sua nova existência na Terra. As misérias por que tem que passar também são programadas e fatalmente passarão? Uma sim, outra não. A primeira sim. Em alguns casos, a gente escolhe o que a gente quer passar aqui. Agora, o fatalmente passarão, aí tiraria totalmente o valor do livre-arbítrio. Né? Então, quer dizer, você vem com aquela programação, com aquela predisposição, quando você reencarnou aqui, o véu do esquecimento apaga aquilo, né? Porque senão também não tem valor nenhum, você já sabe que não tem mérito. E aí vem o que? O teu livre-arbítrio. Mas você vai falar, mas então se eu esqueci tudo, como é que eu posso, né? Você esqueceu exatamente a programação, mas a sua consciência vai lhe guiar e a intuição dos bons espíritos vai lhe guiar naquele caminho. Muitas das vezes, novamente, nós somos os que decidimos ou ignorar essa voz, ignorar essa intuição que a gente recebe, porque muitas vezes escolher esse caminho não é o mais fácil ou o mais confortável. Então a gente opta pelo caminho que naquele momento é o mais conveniente para nós. Só que a gente se esquece das consequências que vêm no futuro. Por que a Terra é vista como um grande hospital para a miséria humana e como nós, doentes, podemos nos cortar? Figuradamente, devemos encontrar os médicos, não? O que vocês acham? A Terra é um grande hospital, né? Porque nós realmente somos, de certa forma, todos aqui doentes de alguma coisa, de alguma razão. Se não fôssemos, não estaríamos encarnados aqui. Estaríamos encarnados em planetas melhores, né? Então, é a doença da alma que a gente tem que superar. Mas a gente não está abandonado aqui. Existem sempre aquelas pessoas que têm a condição de nos amparar. E aqui fala, sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. O Espírito da Verdade falou no capítulo 6 do Evangelho. Então,
Os recursos nos são oferecidos, mas, novamente, muitas vezes é a nossa responsabilidade, ou na maioria das vezes é a nossa responsabilidade ir atrás e procurar por eles. Por isso que tem um ditado que fala que quem procura acha. Se você realmente quer encontrar alguma pessoa, ou alguma situação, ou alguma condição que te ajude, você vai encontrar. E essa era a última pergunta.